Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação professor Elisânia e Juan Pablo. Hoje fazendo um pouquinho mais cedo, né? O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Só que às segundas-feiras, por conta do treino dos veteranos, a gente faz um pouquinho mais cedo. E, como eu falei, às 19 horas de segunda e sexta, que tem o apoio do canal Será Flá 79, canal PC de Futebol, canal do Juan. Lembrando que hoje a gente vai falar muito do futebol amador, o destaque, né? Duas decisões nesse final de semana. Teve time comemorando no Terrão, teve também lá na segunda Copa Society, na Arena Juremar, do meu Kleber Carneiro. Vamos falar também dos jogos da Areninha, tá certo? Vai retornar no próximo sábado. Futebol brasileiro, Copa Zé Regino, terminou a primeira fase da Copa Zé Regino. Vamos atualizar também essa competição, grande competição organizada pelo Joelzinho. E a Copa Regional da Lagoa do Serrote já saiu, já tem um time já na final. E o futebol brasileiro, destaque mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro, o Flamengo está fora da disputa. O Flamengo está fora da disputa pelo título, né? O Flamengo jogou a toalha, agora é Libertadores da América e Copa do Brasil. Lembrando que nós vamos falar também do sorteio, os mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil, jogos de volta à Libertadores, vamos atualizar os jogos de ida e falar também do futebol europeu, destaque a Champions League. Começou a Champions League. São 36 times, 33. Cada rodada 18 jogos. Teve jogos na terça, na quarta e na quinta. Nós vamos atualizar aqui no bate-bola. Essa semana a gente tem Liga Europa. Não temos Champions League, temos Liga Europa. Então a gente vai atualizar tudo direitinho. Como eu falei, repito, o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, mais dia de segunda. Por conta dos veteranos, a gente faz um pouquinho mais cedo no início do programa Brasil. Boa noite, destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E meu destaque vai para as competições, internacionais, em que a gente teve a Libertadores, juntamente com a Champions League. A Champions League se iniciou, a Libertadores já foi para os playoffs das quartas de finais, em que a gente teve os jogos entre Colo-Colo e River Plate, Fluminense e Atlético Mineiro, o São Paulo contra o Botafogo e o Flamengo contra o Peñarol. Inclusive, saiu na desvantagem. O Flamengo vai ter que decidir no Uruguai. O Flamengo que nunca ganhou do Peñarol enquanto se enfrentaram em Libertadores. E a gente teve o início da Champions League, a maior competição de clubes do mundo, em que tivemos o Real, atual campeão, estreando, e também outros times relevantes no cenário mundial, como o City, como o Arsenal, que vem fazendo boas temporadas. Inclusive a gente esperava mais desses dois na estreia, mas não conseguiram estrear com vitória. Também teve, por exemplo, o Barcelona, Atlético de Madrid, PSG, o Bayern, enfim. O que não falta é time bom, também como Borussia Dortmund. E vamos falar sobre tudo isso no programa, de como foram os resultados tanto da Libertadores quanto da Champions League. Lembrando que uma competição com 36 times, os principais times têm a preferência, né, têm vantagem, devem se classificar, mas vai ter muitas zebras, né? E o Barcelona já começou perdendo, começou decepcionando. Ele quer 100% em La Liga, mas começou mal na Super Champions League. Tá certo, Juanzinho? O nosso programa tem um lema, é muita informação e pouca enrolação, então hoje a gente vai direto ao assunto, falar de futebol amador. Próximo sábado, Juan. Próximo sábado tem jogos na Areninha. Sexta-feira a gente não fez o programa, né? E nesse final de semana não houve, por conta das finais, tinha muitas finais. E a galera, os organizadores aqui do primeiro campeonato da Areninha aqui no Barro Preto resolveram não marcar jogos, mas próximo sábado tem. Não saiu a tabela ainda, não saiu os jogos, mas o fato é que tem jogo próximo sábado, o Cruzeirão da Massa apenas treinando na Areninha, visando também as próximas competições. Mandar um abraço para o Dedé, para o compadre Elvis, eles que são os organizadores dessa competição e também os presidentes do Cruzeirão da Massa. Mandar um abraço para todos os diretores, para os jogadores, para o técnico Levi e também para os torcedores, tá certo? Então, próximo final de semana, próximo sábado, teremos com certeza jogos, bons jogos aqui na Areninha no Barro Preto, valendo pela primeira Copa aqui da Areninha no Barro Preto. A gente teve bola rolando, teve decisão, né? Vamos começar falando
da segunda Copa Society, lá da Arena Juremar, do meu amigo Kleber Carneiro do Ivanaldo, e a gente teve no dia 21, também conhecido como último sábado, a grande final, Juan, grande final. Eu vou mandar um abraço pro meu amigo Ademir Pelarim, para Conceição, tá certo? Um abraço para eles em São Paulo. O Ademir deve estar muito contente com o Palmeiras, Juan. O Palmeiras é o principal adversário do Botafogo, né? O Flamengo já deu adeus nessa competição, já jogou a toalha, mas o Palmeiras está com tudo e pode ganhar um tricampeonato, coisa que só aconteceu, mano, depois de 71 para cá, só com São Paulo. Só com São Paulo, e o Palmeiras pode repetir, está muito forte. O Botafogo é um grande adversário, mas o Palmeiras só está numa competição. Ele andou pegando um tal de Flamengo por aí nas oitavas de final da Copa do Brasil e acabou sendo eliminado. Arrisco dizer que se fosse nos dias de hoje não daria para fazer. Então mandar um abraço aí pro meu grande amigo Ademir Pelarim. Ele está dizendo aqui, saudações palmeirenses, rumo ao tricampeonato, hein? Com certeza, pode ser tricampeão. Ele que ganhou ontem do Vasco, já a gente fala de campeonato brasileiro. Aí é uma grande chance, né? Grande oportunidade do Palmeiras ser tricampeão e igualar o São Paulo. São Paulo nos anos 2000, no início dos anos 2000, acabou conseguindo essa façanha. Aí um abraço pro meu amigo Ademir Pelarim, gente da melhor qualidade. Aqui, quando ele esteve aqui, não tinha areninha ainda, né? Caso contrário, nós teríamos com certeza dado um treinado, ele com certeza ia treinar nos veteranos. Hoje tem veteranos, a partir das 19 horas e às quartas-feiras, a partir das 17 horas. Abraço para ele também, para Conceição. Tá certo, Joãozinho? Então, o campeonato lá do meu Kleber Carneiro teve a grande final e o vamos atualizar. Primeiro, a gente teve a disputa dos terceiros colocados. Tá certo, mano? Só lembrando, Ademir, não, a gente não mudou o horário, não. O horário continua às 19 horas, mas é porque dia de segunda-feira, às 19 horas, tem treino de veteranos. Aí a gente quer brincar, quer jogar um pouquinho, é por isso que a gente faz um pouquinho mais cedo, tá certo? Sim, dá certo, tem tempo para tudo, né? Então a gente tira um pouquinho para fazer o bate-bola e 7 horas, 19 horas estaremos na areninha batendo um futebolzinho. Ô Rosinho, competição do meu Kleber Carneiro, disputa o terceiro lugar, o que foi que aconteceu? Exatamente, São Caetano ganhou nos pênaltis do Amigos de Kleber. Foi 1-1 no tempo normal, não foi, Juan? 1-1. Então o São Caetano ganhou, foi terceiro colocado, tá certo? Foi terceiro colocado. Exatamente, a segunda vez que o Ademir veio, tinha areninha e a gente jogou, né? Jogou, exatamente. Tava esquecendo, rapaz. Exatamente, ele bateu bola com a gente, já tinha areninha. Não o período que ele passou aqui, com mais tempo, não tinha ainda. Era só o campinho, mas quando ele veio no ano passado, a gente bateu uma bolinha assim, com certeza, grande Ademir Pelarim. Aliás, lembrando, rapaz, houve um golaço no Cícero, rapaz. Um golaço no Cícero, só que estava parado, o juiz tinha marcado toque, tá certo? Então o gol não valeu, mas eu lembro até do gol que o homem fez, o Juan. Tá certo? O juiz tinha parado o lance. Ô, Rosinho, a disputa era Amigos do Hernando e o Fluminense. O que aconteceu? Vou dar um abraço pro meu amigo Hernando, rapaz. Gente da melhor qualidade, sempre formam bons times e participou dessa grande final. Exatamente. Amigos do Hernando que perdeu no tempo normal, 2-1. Então, o Fluminense, campeão, esse Fluminense que estava no grupo do Cruzeiro. Esse Fluminense é lá do Campo Grande. Sim, chamar o VAR, rapaz, mas tem que ver direitinho. Mas há quem diga que tocou no braço do homem. O fato é que a finalização foi de craque, tá certo? Não importa se o juiz deu toque ou não, mas a finalização foi clássica. Jogador clássico, jogador técnico, fez um golaço, apenas que não valeu. Ô Rosinho, então com isso o Fluminense foi o grande campeão. Parabenizar aí a galera do Campo Grande. Fluminense campeão da segunda Copa Society lá da Arena Juremar. Parabenizar também o meu amigo Hernando, né, que chegou à final, mas final sempre acontece, né? Às vezes não dá certo, as coisas acabam não acontecendo do jeito que a gente planeja, mas fez uma grande competição e acabou com a vice-colocação. Parabéns aí a galera que formam, né, o time do meu amigo Hernando. O Juan teve grito de campeão também no Terrão, Juan. Teve no Terrão jogaço, que teve a cobertura total da TV FP Esporte. A narração foi do Xandão. Alô, Xandão. O Xandão levou todas as emoções, os comentários do meu amigo, do Erivando Farias. O Gelson Nascimento, narrador Gelson Nascimento, estava nas reportagens, juntamente com o Fernando. O Bena, diretor-geral, estava lá
também, Juan, estava lá também, supervisionando toda a galera. Foi um jogão, grande transmissão da TVFP. A gente até pede desculpa, né? Desculpas que a turma do bate-bola, nós estávamos escalados para esse jogo, mas não deu certo, né? Por motivos familiares, ficamos em casa e a gente só acompanhou parte do jogo nas redes sociais. Jogaço, e o PSV da Lagoa do Serrote foi vice-campeão. O campeão foi o Fortaleza, tacando a fístula. Lembrando, Juan, que quem acompanhou o bate-bola sabe que o Fortaleza só está nessa final por conta de uma irregularidade do jogador do Náutico do Salgadinho. O Náutico do Salgadinho deu nos pênaltis, mas eles recorreram, conseguiram a vaga na final. E nessa final, jogão de bola, 3-2, muita emoção no final. A Lagoa do Serrote PSV estava perdendo de 2-1, empatou o jogo e nos acréscimos acabou o Fortaleza fazendo o terceiro gol, sagrando-se campeão da primeira Copa Terrão. Parabenizar o Yardes Cordeiro pela organização, parabenizar o PSV, né, pelo vice-campeonato, grande campanha, jogando muita bola, mas na final deu mais sorte, afinal prevaleceu a força do Fortaleza da Canafístula, o grande campeão. Na categoria... Vale destacar que teve gente que foi vice 2 vezes no mesmo dia. Pois é, rapaz, tinha boa parte dos meninos da Lagoa, né, jogavam pelo PSV e jogavam no time do Hernando, né, então foram vice-campeões à tarde e vice-campeão à noite. Existe a possibilidade de serem campeões, tanto à tarde como à noite, mas aconteceu justamente o contrário. O Rosinho, na categoria aspirante, a final era o Cearazinho do Riacho Verde, / Real Madrid do Pedregal, e a equipe do São Gonçalo da Mutambeira. Só que no sábado, infelizmente, um jogador da equipe do São Gonçalo acabou falecendo, tá certo? Falecendo, e não tinha como os meninos do São Gonçalo participarem do jogo, e eles abriram mão da competição, da final, aí ficaram na segunda colocação, e o campeão foi o Cearazinho do Riacho Verde, do amigo Lourão da Metalúrgica, tá aí. Terrão, Juan, Terrão passado a limpo, campeão Fortaleza na categoria principal, e na categoria aspirante foi a equipe do Cearazinho do Riacho Verde, essa grande competição organizada pelo meu amigo Yardes Cordeiro. Tá de parabéns ele pela organização. Ô Rosinho, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Joelzinho. O Joelzinho finalizou neste final de semana, Juan, a primeira fase da Copa Zé Regino, Juan, um jogão de bola, muitos gols. O Juan vai atualizar os resultados. Pois é, um jogão entre aspas, que foi um verdadeiro massacre. O Grêmio no quadro B perdeu de 10-2 para o G9, e no quadro A 5-1 para o G9, foi tipo uma divisão. Então aí, Juan, e com esse jogo, finalizou a primeira fase, Juan, e o Joelzinho marcou a reunião e o sorteio da fase eliminatória, da fase mata-mata, acontece na quarta-feira, dia 25, em Santana. Tá aí, Juan. Todos os dirigentes dos times classificados, são 14 times classificados, Juan, para essa fase. O local já foi definido, será em Santana. Aliás, está indefinido, não tem o local certo ainda, mas será em Santana. Tá certo? E o Joelzinho convida todos os dirigentes, os responsáveis pelas 14 equipes classificadas. Lembrando, Juan, que são 14 e os dois de melhores campanhas ele colocou logo nas oitavas de final. E vai, aliás, nas quartas de finais. E ele fez 2 potes. Esses potes, Juan, por critério técnico, tem o pote 1 e o pote 2, e o sorteio será assim: o time do pote 1 enfrenta o time do pote 2. São 6 do pote 1 e 6 do pote 2, totalizando 12, e os 2 melhores classificados, que é o Baixada Futebol Clube e a Portuguesa do Assentamento, já estão classificadas para as quartas de final, tá certo? Então, sorteio, pote 1, vamos atualizar quem são os times do pote 1 e também do pote 2, para esse sorteio que acontece na quarta-feira. E no programa de sexta-feira, Juan, nós já traremos aqui os confrontos, né? Os confrontos, só mais uma vez lembrando que o Baixada de Santana e a Portuguesa do Assentamento, que é bicampeã dessa competição, já estão nas quartas de final. Mandar um abraço aí mais uma vez, o Joelzinho, o grande organizador dessa grande competição, Juan. No pote 1, temos o CRB da Boa Vista, Palmeiras do Riacho das Flores, Flamengo do Beira Rio, Fortaleza de Canafístula, que acaba de ser campeão do Terrão, o Bahia Esporte Clube e o Palmeiras do Parapuí. No pote 2, o São Paulo do Parapuí, Caraúbas Esporte Clube, Cearazinho do Riacho Verde, G9 da Veneza, o Juventus da Mutuca e o Grêmio do Marapatá. E me responda uma coisa: se passar um segundo quadro, mas não passar o primeiro quadro, é tipo acompanhante? Exatamente. Certamente, Juan, aqui ele divulgou só o quadro principal, aí eu não sei, acontece de ter time aspirante, ter classificado times
outras agremiações, mas aqui ele colocou principalmente os times principais, mas acontece a mesma coisa, tá certo? Acontece a mesma coisa. O sorteio aqui, Juan, pode dar qualquer coisa, tá certo? Só não pode dar um time do pote A, além do pote 1, com outro do pote 1. Mas qualquer um aqui do pote 1 enfrenta do pote 2. São 6 confrontos, aí sai 6 times, com os 2 já classificados por conta do critério técnico, melhor campanha na primeira fase, se junta a 8, aí quartas de finais, semifinais e a grande final, tá aí, essa grande competição, a Copa Zé Regino, 4ª edição, Juan. Então, o sorteio das 8ª, tá certo? Aí, lembrando que essas 2 equipes já estão nas quartas de finais, tá certo? A gente deseja boa sorte no sorteio e também bons jogos a partir dessas 8ª de finais, tá certo, Juanzinho? Ô, Juanzinho, na Lagoa do Serrote, mandar um abraço para o meu amigo Alberto Ripardo, ele que sempre nos mantém atualizados de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote. Não foi divulgado ainda o outro jogo da semifinal, que é o Baixada, com os 2 quadros, contra o Real Madrid do Pedregal do amigo Lourão. Então, meus 2 quadros, tá certo? Então, o Alberto acho que não saiu a data ainda. Assim que sair, a gente divulga nos nossos programas. O Juan está acontecendo o terrão feminino. Nós até gostaríamos de trazer os resultados, trazer os jogos, só que a galera que organiza o terrão feminino, eles dificultam, né? Eles não têm um canal onde eles possam divulgar, a gente precisa estar ligando para um e para outro. Aí, assim, a gente só sabe mesmo alguns resultados, não dá para a gente acompanhar tudo, mas a gente gostaria muito de divulgar essa competição, mas infelizmente a galera da organização não colabora, tá certo? Uma coisa é o pessoal da Copa Alves Ferreira, né? A gente começou a divulgar aqui, mas a galera também não quer que a gente divulgue, né? Lógico, eles devem ter os canais dele lá, a gente aqui faz um programa aqui para poucas pessoas, então eles não têm interesse que a gente divulgue, tá certo? A gente começou a divulgar ainda quando os meninos aqui participavam, pedimos até que eles colocassem a gente lá no grupo, eles não colocaram, então se eles não querem que a gente divulgue, a gente não divulga, tá certo? A gente fala aqui mesmo dos nossos campeonatos próximos e também do futebol profissional, esse sim, esse tem fonte para a gente pesquisar e vamos falar de Série B, destaque a vitória acachapante do Ceará Sporting Clube, que o Ceará tem enganado demais a torcida e ganhou e o torcedor está empolgado novamente. O Juan vai atualizar os resultados, lembrando que a gente não teve programa na semana, a rodada 27, ela aconteceu, a rodada 27, e já está em curso a rodada 28. Então o Juan vai atualizar todos os jogos, todos os resultados da rodada 27, Juan. O Amazonas fez 2-1 no Operário, Vila Nova 3-2 na Chapecoense, o Sport 1-1 com Goiás, Guarani 1-0 no Mirassol, o Avaí 2-0 no Ituano, Novo Horizonte 1-0 no Brusque. O Coritiba 3-1 no Ceará, o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu de 1-0 para o Santos, CRB perdeu de 1-0 para a Ponte Preta e o América Mineiro 2-0 na equipe do Paysandu. Exatamente, Juan. Essa foi a rodada do meio de semana, a rodada número 27, mas já está em curso a 28. Já teve 4 jogos na rodada 28 e o destaque nessa rodada 28 foi justamente a vitória do Ceará Sporting Clube 4-0. O Ceará chegou na 6ª colocação, mas ainda tem 6 jogos dessa rodada. Vamos ver como é que vai terminar. E o Juan vai atualizar os jogos. Lembrando que o Coxa também ganhou, o Mirassol ganhou e a Chapecoense, Juan, deu uma melhorada legal, já se encontra fora da zona da confusão. Exatamente, o Ceará que fez 4-0 no Vila Nova, sem o Matheus Felipe, talvez um indireto, talvez não. A Chapecoense 1-0 no Avaí, o Ituano perdeu de 1-0 para o Coritiba e o Guarani perdeu de 1-0 para a equipe. E o Goiás, o Goiás perdeu de 1-0 para a equipe do Mirassol. Pois é, Juan, com isso, a gente tem o G4 Novo Horizontino com 50 pontos. Ainda não jogou na rodada, o Santos é o segundo. O terceiro é a equipe do Mirassol e o quarto é o Vila Nova. Na 5ª colocação aparece o Sport. Lembrando que aqui no G4, o Santos e o Novo Horizontino ainda não jogaram. Aí tem na sequência o Ceará com 42 nesse momento, a 3 pontos do G4. O América é o 7º, o Coxa o 8º, está na briga o Coxa, vem de 2 vitórias seguidas. O Avaí é o 9º, o 10º é o Amazonas, o Goiás 11º, o Operário 12º e a Ponte uma 13ª colocada. A Chapecoense já aparece na 14ª, 15ª é o Botafogo, 16º é a equipe do Paysandu. Dentro da zona da degola está o Ituano, o 17º, o 18º é o CRB, o Brusque é o 19º e o Guarani é o Lanterna.
A rodada número 28, Juan, tem prosseguimento hoje, ela será finalizada dia 24, também conhecido como amanhã, tá certo? E o Juan vai atualizar os jogos da rodada 28 para finalizar, lembrando que o Ceará abre a rodada 29 na próxima sexta-feira na Arena Castelão contra o Brusque, Juan. Exatamente. Paysandu vai jogar com o Sport, Santos com o Novo Horizontino, confronto de líderes. Quem ganhar aqui, com certeza, sai na liderança na próxima rodada. Não vai ter jeito. E um empate mantém o Novo Horizontino na primeira colocação. O Brusque vai jogar com o Amazonas, o Operário com o Guarani, a Ponte Preta com o América Mineiro, o Botafogo de Ribeirão Preto com o CRB. Olho no jogo do Brusque com o Amazonas, pois é o próximo adversário do Ceará. Juan, a gente tem o Ceará que tem o melhor ataque da Série B, toma muitos gols, né? Mas quando o Matheus Felipe não joga, o time melhora, né? Tanto é que ontem ele não jogou e a gente não tomou gols. E a gente tem o jogador do Ceará, dois, Juan, entre os principais artilheiros, né? Que é o Ailon e também o Eric Pulga. O Juan vai atualizar os artilheiros da Série B. Exatamente, o Caio Dantas do Guarani, que tem 9. Com 9 também a gente tem o Eric Farias, que é o Pulga, juntamente com o Ailon. Com 8, o De La Torre e o Anselmo Ramon. E com 7, temos uma turma, começando pelo Guilherme, o Matheus Friis do Coritiba e o Zé Roberto do Sport Clube do Recife. Com 7 gols tem muito, inclusive o Saulo Mineiro, né? O Saulo Mineiro tem 7 gols também, então é a artilharia pesada do Ceará Esporte Clube. Vamos falar agora de Série A do futebol brasileiro. Teve mais uma rodada e logo na segunda-feira teve um jogo para fechar a rodada 26. O Internacional fez 3-0 na equipe do Cuiabá. E a rodada 27, ela começou no sábado e terminou ontem. O destaque negativo, uma derrota do Flamengo e o Botafogo. O Botafogo ganhou o clássico, o Palmeiras também ganhou do Vasco da Gama. Vamos atualizar todos os resultados da rodada número 27. O Criciúma 0-0 com o Atlético Paranaense, o Grêmio 3-2 no Flamengo, o São Paulo perdeu de 3-1 para o Internacional, Cuiabá 0-0 com o Cruzeiro, Atlético Mineiro 3-0 no Red Bull Bragantino, o Vasco perdeu de 1-0 para o Palmeiras, o Fortaleza 4-1 no Bahia, o Fluminense perdeu de 1-0 para o Botafogo e o Vitória 1-0 no Juventude. Juanzinho, tá aí a rodada do futebol brasileiro. Teve também o Corinthians, né, Juan? O Corinthians fez 3-0 no Atlético Goianiense. Daí a Série A do futebol brasileiro, que o Botafogo é o líder com 56 pontos, o segundo é o Palmeiras 53, Fortaleza é o terceiro, o Flamengo é o quarto, São Paulo é o quinto, Bahia é o sexto, o Cruzeiro na sétima colocação, o Cruzeiro que trocou de treinador, saiu lá o treinadorzinho muito bom do Cruzeiro e entra o campeão da América, Fernando Diniz, o novo treinador da equipe do Cruzeiro. O Internacional, o Internacional, boa sequência aí, já aparece na 8ª colocação. O Galo é o 9º, o Vasco na 10ª colocação, o Juventude é o 11º, o Grêmio 12º e o Atlético Paranaense na 13ª. 14ª, o Red Bull Bragantino, olhando para baixo, o Criciúma 15º, o Vitória 16º, fora da zona da degola, dentro está o Corinthians, 17º, o Fluminense 18º, o Cuiabá é o 19º e o Lanternão teve gol, o Lanternão é a equipe do Atlético Goianiense, teve até uma entrevista do treinador da equipe do presidente do Atlético Paranaense, perguntando se ele já tinha jogado a toalha. Ele disse, faz tempo que jogaram a toalha, já estão tentando reformular o time para a Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano, a Série B. Mandar um abraço para o Padre Valdemir, torcedor do Remo. O Remo pode subir, já vamos falar de Série C. É agora, Juan, Série C, o Remo pode subir próximo final de semana, a Série C bem equilibrada, mas ele está na 2ª colocação, Juan, a equipe do Remo, e joga com a equipe que está na 3ª colocação. Ele tem um ponto a mais. Se ele ganhar, comemora, é acesso para a equipe do Remo, tá certo? Então, Juanzinho, tá aí, Série C, a gente teve na 2ª um jogo do grupo, onde a Ferroviária fez 3-2 no Atlético. E a gente teve os jogos, Juan, da 4ª rodada, lembrando que só faltam 2. Exatamente, o Ipiranga perdeu de 1-0 para o Londrina, o Botafogo da Paraíba, que não vai subir de jeito nenhum, já jogou a toalha, 4ª rodada e só fez 2 pontos, não venceu nenhum, empatou em 0-0 com o São Bernardo, e o Volta Redonda 1-1 com o Remo. As torcidas de Remo e Volta Redonda que podem comemorar na rodada que vem, se as duas ganharem
os seus jogos, então, torcedores do Paysandu comecem a ligar os secadores. Pode ligar, Rua, porque assim, o grupo A, o Volta Redonda tem 6 pontos, a mesma pontuação do Remo, 6 pontos, o São Bernardo tem 5 e o Botafogo tem 2. Ninguém está eliminado ainda. Só que a próxima rodada, Rua, a gente tem a equipe do Volta Redonda recebendo o Botafogo e o Remo recebendo a equipe do São Bernardo. Se o Remo e o Volta Redonda conseguirem as suas vitórias, acaba. Um abraço pro Gaiteiro. A última rodada é só cumprimento de tabela. Eles já vão festejar a vaga na Série B do próximo ano. Tá aí, Juan, o Remo com a faca e o queijo na mão. No grupo C, Juan, a gente tem a Ferroviária na liderança com 7 pontos, abriu um pouquinho. O Atlético tem 4, Londrina com a vitória também tem 4. E a equipe do Ipiranga tem 3. Então todo mundo na briga. E a gente tem um jogo hoje para fechar a rodada número 4, Juan. Exatamente, que é o Atlético com a equipe da Ferroviária. E para início da rodada 5, a gente já comentou o Volta Redonda com o Botafogo da Paraíba e o Remo com o São Bernardo. E no grupo B, que está um pouco menos embolado, temos o Ipiranga com o Atlético Clube e a Londrina e o Londrina com a Ferroviária. A Ferroviária que se vencer hoje já comemora acesso. Juan, acontece a mesma coisa também. Aliás, isso não vai acontecer, né? Mas vamos supor que o Atlético ganhe hoje. Eles também, no final de semana, eles podem subir. Se eles ganharem os jogos, ou pelo menos empatarem alguns aí. Então pode ser decidido no próximo semana. Tudo resolvido na próxima rodada. Exatamente, mas isso não acontece, né? Sempre acontece alguma coisa na última rodada, sempre é decidido alguma coisa. É a Série C pegando fogo. Eu tô torcendo demais. Tava torcendo pro Botafogo, o Belo parece que não vai subir. Tô torcendo pro Remo, né? Os dois times do Pará na Série B. Acredito que o Paysandu não caia. O Pai de Valdir não queria que isso acontecesse. Queria que o Remo subisse e o Paysandu caísse. Mas acredito que os dois vão jogar a Série B do próximo ano e isso fortalece o futebol do Norte, Juan. Já foi muito forte. Exatamente. A Série D vai ter grito de campeão no próximo final de semana. O Anápolis em casa ganhou 2-1 do Retrozinho, acredito. Aí, dia 29, também conhecido como próximo domingo, vão ter a grande final. O Retrô recebe o Anápolis. Eu não vou ficar em cima do muro, para mim, da Retrô. O Retrô vai ser o grande campeão, vai virar para cima da equipe do Anápolis, não, Anápolis que é o algoz da equipe do Iguatu. Daí é a Série D também passado a limpo, tem grito de campeão no próximo final de semana. Ô Rosinho, o futebol da base do Brasil teve o primeiro jogo. O Cruzeiro eliminou a equipe do Fortaleza e o Palmeiras eliminou o Atlético Paranaense. Então a final em 2 jogos, Juan, o que aconteceu? Cruzeiro 2-2 com o Palmeiras e vamos ter a volta no dia 30 de setembro, finalzinho do mês, para você tomar uma cerveja enquanto assiste o jogo do Sub-20. Vou mandar um abraço pro meu amigo Maninho, rapaz. O Maninho, gente da melhor qualidade. O Maninho é companheiro na Areninha. Já estaremos na Areninha, mas quando eu chegar lá, eu vou separar o time e vou querer o Maninho do meu lado. Nada de jogar com esse rapaz, porque o Maninho é complicado. Se a gente passar, ele coloca no chão rapidinho. Então, um abraço aí pro Maninho. Já, Maninho, estaremos na Areninha. Grande Maninho. Tá certo, Joãozinho? Ô Juan, então a grande final acontece, né? Agora foi 2-2, dia 30 tem a grande final. No futebol cearense, o nosso manjadinho, Juan, a gente teve... o Ceará já estava classificado para a final, tinha ganho de 6-0 do Ferroviário e ganho também empatado em 2-2. Tá certo? O Fortaleza com o Juventus ganhou de 4-0, Juan, o primeiro jogo, e teve o segundo jogo, Juan. Foi 3-1 para o Fortaleza, todo mundo já sabia que ia ser essa final, então não, sem surpresa. No primeiro jogo, o Ceará acabou perdendo de 1-0 para o Fortaleza. No dia 21, vamos ter a volta também. Dia 30, o Fortaleza que fez uma excelente campanha no Brasileirão Sub-20, então reflete esse resultado, já que o Ceará ficou de fora dos playoffs. Então tá aí, o Fortaleza tem a chance, né, de se tornar campeão da categoria, já ganhou o primeiro jogo e tem o jogo dia 30. O Rosinho, o futebol feminino, para surpresa de 0 pessoas, o Corinthians já havia ganho de 3-1 do São Paulo, fora de casa, e a gente teve o jogo ontem. O que aconteceu, Juan? O Corinthians que fez 2-0 na equipe do São Paulo e se sagra tetra ou pentacampeão? O hexa. É o grande campeão do Brasil na categoria feminina. A equipe do São Paulo ganhou mais um título, tá certo, Juan? Aliás, o Corinthians. O Juan, falar no Corinthians, vai ter Sul-Americana amanhã, tá certo? Antes, Juan, tem os Jogos da Libertadores da semana.
A gente teve os jogos de ida, o Juan vai atualizar os resultados. Lembrando, Juan, que dos times que jogaram, o placar mais. Quem saiu. O placar mais ruim foi do Flamengo, que perdeu em casa. O restante dos jogos, todos placares bem equilibrados. Não está nada decidido ainda para nenhum confronto, inclusive do Flamengo, Juan. O Colo-Colo que fez 1-1 com o River Plate, o Fluminense com 1-0 no Atlético Mineiro, o Fluminense que vai em busca do bicampeonato, o Botafogo, o 0-0 com o São Paulo, o Flamengo perdeu de 1-0 para o Penharol que vai para o Uruguai com a vantagem e também com o marco de nunca ter perdido para a equipe flamenguista em uma Libertadores. É o retrospecto, né? São 5 jogos, 4 vitórias do time uruguaio e um empate. Então o Flamengo nunca ganhou, tem que fazer história. Perdeu o primeiro jogo. Lembrando que amanhã, às 21h30, tem River Plate recebendo o Colo-Colo. O primeiro jogo, como o Juan falou, foi 1-1. Na quarta-feira, às 19 horas, o Galo recebe o Fluminense. O primeiro jogo foi 1-0 para o Fluminense, o gol do Lima. E às 21h30 tem São Paulo e Botafogo. O primeiro jogo foi 0-0, jogão de bola. E na quinta, às 7 da noite, Juan, o Penharol recebe o Flamengo perdeu o primeiro jogo de 1-0. A Sul-Americana também, Juan, teve jogos e quem se deu bem foi o Cruzeiro e o Corinthians, Juan, abriram vantagem. O Atlético Paranaense que fez 1-0 no Racing, o Libertad perdeu de 2-0 para o Cruzeiro, o Lanús 0-0 com o Independente Medellín e o Fortaleza com o Corinthians. Juan, então, tá aí, o Corinthians já ganhou o primeiro jogo 2-0 e amanhã, nem Itaquerão, às 21h30, recebe o Fortaleza. Na quarta-feira, há só um jogo, Juan. Às 21h30 também, o Independente Medellín recebe o Lanús. O primeiro jogo foi 0-0. O Racing, às 21h30 de quinta-feira, recebe o Atlético Paranaense. A vantagem do Furacão. E o Cruzeiro, com treinador novo, recebe a equipe do Libertad. O Cruzeiro já ganhou o primeiro jogo. Diga, Juan. Bate-bola fica em cima do muro? Não, bate-bola não fica em cima do muro. Nós já tínhamos falado, Juan. Você quer voltar no Libertadores, Juan? A gente refaz Libertadores. Vamos, Juan? Não quero voltar não, porque eu posso me arrepender muito. Então vamos, Libertadores, ninguém fica em cima do muro, Juan. O bate-bola. Para mim, passa o River Plate, passa o Galo Mineiro, passa o Botafogo e passa o Flamengo. Para mim, passa o River Plate, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Flamengo pela estética. Juanzinho, tá aí. E na Sula, Juan? Na Sula, quem passa, Juan? Quem passa na Sula, Juan? Na Sula, acredito que passe o Racing, o Cruzeiro, o Lanús e o Corinthians. O Corinthians e o Cruzeiro já estão com a faca e o queijo na mão. Vantagem de decidir em casa, para mim, Cruzeiro e Corinthians já estão nas semifinais. Para mim, passa o Medellín e passa também a equipe do Racing. Rapaz, o Flávio tem um tricolor ali, não gostou do palpite não, Juan. O Juan, rapaz, tem um tricolor ali, respondeu na hora. Errou! Um abraço aí para o Padre Valdemir e para o Lucas, que são torcedores do Fluminense. A turma do bate-bola não ficou em cima do muro, mas acabaram eliminando o campeão da América. Né, Juan? Juanzinho, com isso, agora, Juan, vamos falar Me ajuda, Juan. Bate-bola já tem treino na Areninha, Juan. Teve o sorteio da Copa do Brasil. Rapaz. O Fluminense está numa situação que não pode poupar jogadores nem no Brasileiro e nem na Libertadores. Né? Libertadores é quarta de final e o Brasileiro também é jogo pesado em cima de jogo pesado. O Fluminense que joga contra o Atlético Goianiense na próxima rodada com chances de fazer 3 pontos. Ô, Juan, teve o sorteio, Flamengo e Corinthians e Flamengo, Galo e Vasco. O primeiro jogo no Maracanã é no outro final de semana. Passa esse, no outro final de semana, no outro meio de semana. O primeiro jogo no Maracanã e o segundo no Itaquerão. Já o jogo do Vasco, o primeiro jogo é no campo do Atlético e o segundo é no Rio de Janeiro. Daí, Copa do Brasil, passado a limpo, teve sorteio e vantagem para o Vasco e para o Corinthians, que vão decidir em casa, Juan. Na Argentina, Juan, a gente teve o final da rodada 14. Na segunda-feira, o Barraca Central perdeu de 1-0 para o Banfield e o Rivadavia ganhou de 1-0 do Defensa e Justiça. Defensa e Justiça não faz mal a ninguém, né, Juan? É o campeão da Sul-Americana de 2020, que absolutamente ninguém se lembra. Com isso, Juan, o Vélez, ele é o líder com 30 pontos e um jogo a menos. E o Juan vai atualizar o jogo da rodada 15, o destaque para a vitória do River Plate, lá Bombonera em cima do Boca. Exatamente, o Atlético Tucumã
Perdeu de 4-2 para o Belgrano. Platense 1-0 no Rosário Central. Tajeres de Córdoba 2-0 no Racing Clube. Huracan 3-0 no Lanús. Independente 0-0 com o Argentino Júnior. Defensa e Justiça 0-0 com o São Lourenço. Defensa e Justiça que já havia ganhado a Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras. E hoje em dia ninguém mais se recorda desse time. O News Old Boys 1-0 no Tigre. O Instituto perdeu de 1-0 para o Barraca Central. Boca Juniors perdeu de 1-0 para o River Plate. No clássico argentino, o União Santa Fé 3-1 no Godoy Cruz e Nas La Plata 0-0 para o Deportivo Viesta. Rodada 15 se encerra com o Sarmiento Junín Central Córdoba. O Sarmiento que sempre pega o final das rodadas, né? Então o torcedor tem que esperar. O Vélez Sarsfield com potencial para abrir 6 pontos do segundo colocado, que é o Huracan, enfrenta a equipe do Estudiantes, e o Banfield vai enfrentar o Independente Rivadavia. Juan, tá aí, já estaremos na areninha. O Maninho se estiver em casa, é pra chegar lá 6h40 e falar pras meninas que o horário das meninas é até 6h40, Maninho. A partir das 6h45 nós estaremos na areninha, treino dos veteranos. Juan, futebol europeu, o Sport que não perde para absolutamente ninguém, 6 jogos, 6 vitórias e fez mais uma vítima. Juan vai atualizar os resultados, lembrando que o Sport é o líder, Juan, disparado. O Sport que jogou contra o AVS fez 3-0, o Farense perdeu de 1-0 para o Arouca, de Vicente 1-1 com Casa Pia. A gente que torce por Casa Pia continuar incaível é o Cuiabá do futebol português. O Moreirense 0-0 com o Famalicão, vitória de Guimarães perdeu de 3-0 para o Porto. Rio Ave empatou em 2-2 com o Estoril, Santa Clara 1-0 com o Estrela da Amadora. E de ponto em ponto o Santa Clara vai adentrando esse G4. No mínimo curioso que tem o Santa Clara e Vitória de Guimarães, e o Benfica está fora. E o Nacional perdeu de 3-0 para o Braga, o Nacional da Ilha da Madeira. Rosita, e o Braguinha tá vindo 2 jogos que não ganhava ninguém, e o Maninho vai com certeza tá moral hoje, tá certo? Para começar no horário. Na Eredivisie, Juan, outro time que é 100%, Juan, é a equipe do PSV. O PSV 100% fez mais uma vítima e o Juan vai atualizar os resultados. O PSV que fez 3-1 no Fortuna Cidade, o Almere City perdeu de 5-1 para o Twente, Feyenoord 2-0 no Breda, o Heerenveen 2-1 no Groningen, o Nijmegen perdeu de 2-1 para o Heracles, o Eagles 1-1 com o Ajax, o Walkes, vou chamar assim, perdeu de 2-1 para o Sparta Rotterdam, o Tret 3-2 no Willem e o Zwolle perdeu de 2-1 para o AZ Alkmaar, que já havia ganhado de 9-1 na rodada passada. O AZzinho ganhou, Juan. O Bayern de Munique é outro 100%, Juan. Goleou, né? Goleou, e o Juan vai atualizar os resultados, lembrando que a equipe do Borussia pegou uma trauletada do bom time do Stuttgart. Exatamente o que não falta no campeonato alemão é goleadas. O St. Paulo empatou em 0-0 com o RB Leipzig, o Stuttgart 5-1 com o Dortmund, Leverkusen 4-3 com o Wolfsburg, um jogaço. O Frankfurt 2-0 no Mönchengladbach, o Mönchengladbach que não vem conseguindo fazer boas temporadas. O Heidenheim pegou 3-0 do Freiburg, o Bremen perdeu de 5-0 para o Bayern, o Union Berlin 2-1 no Hoffenheim, Bochum 2-2 com o Rosenkiel e o Augsburg perdeu de 3-2 para o Mainz 05. Juan, quem perdeu 100% foi o PSG, Juan, acabou empatando, agora não é mais 100%. A gente falou só dos times 100%, os primeiros campeonatos da Europa, mas o PSG empatou. O Juan vai atualizar os jogos e teve uma sonora goleada. O que o Saint-Étienne está fazendo nessa competição, Juan? 8-0 é muito, Juan. Exatamente, o Lyon que perdeu de 3-2 para o Marseille, o Brest 2-0 com o Toulouse, o Angers 1-1 com o Nantes, o Montpellier 3-2 no Alcheri, o Mônaco 3-1 no Le Havre, o Rennes 1-1 com o PSG, o Rennes 1-1 com o Lens, o Lille 3-3 com o Strasbourg, o Nice 8-0 no Saint-Étienne. Esse Saint-Étienne que era até então o maior campeão francês, mas foi rebaixado para a segunda divisão e viu o título de maior campeão francês cair diante dos seus olhos para a equipe multibilionária do Paris Saint-Germain. Juan, quem é 100% em 6 jogos é a equipe do Barcelona. O Barcelona é o líder, mais uma vitória acachapante, e é 100%, está vendo todo mundo pelo retrovisor. Vamos atualizar os jogos de mais uma rodada de La Liga. O Raio Vallecano 1-1 com o Atlético de Madrid, o Villarreal perdeu de 5-1 para o Barcelona,
O Atlético Bilbao 3-1 no Celta de Vigo, Retafe 1-1 com o Leganés, o Real Madrid 4-1 no Espanhol, com o Vini Júnior se aproveitando do tempo que não jogou bem na seleção, descontando no Real. O Valência 2-0 no Girona, o Osasuna 2-1 no Las Palmas, o Valladolid 0-0 com a equipe da Real Sociedade e o Alavés. E o que o Sevilha faz na Liga Espanhola, que com certeza é mais difícil que as 6 Europa Leagues que tem. Voltando aqui rapidinho na Ligue 1, a gente vê que tem 3 times com 13 pontos, que é o PSG, o Marseille e o Mônaco, justamente os 3 melhores times do país no momento. Ô Juan, nesse início de temporada na Europa, o campeonato mais equilibrado é, sem dúvida nenhuma, a Série A Team. A Série A Team que tem o Torino na liderança, depois de 5 jogos, né? 5 jogos, tinha até o jogo da Atalanta, vamos ver se a Atalanta ganhasse o não. Ela está com 6 pontos, iria a 9, mas o Toro já tem 11. Então o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 5. O destaque, a vitória do Milan. O Milan ganhou o clássico, Juan. E o Toro é o líder. Pois é, a Inter perdeu 2-1 para o Milan. A Roma 3-0 na Udinese, que era líder há poucas rodadas, mas todos nós sabemos que iria durar pouco. Na rodada passada, a Udinese ganhou e acabou assumindo a liderança, mas com a vitória do Toro, somada à derrota da Udinese, então o Toro é o líder. Mas está bem embolado, né? O Monza que perdeu 2-1 para o Bolonha, o Fiorentina 2-1 na Lazio, o Lecce 2-2 com o Parma, a Juventus 0-0 com o Napoli, o Venezia 2-0 no Genoa, Verona perdeu de 3-2 para o Torino e o Cagliari perdeu de 2-0 para a equipe do Empoli. Pois é, e o Toro acaba de conseguir uma conquista. Juanzinho, quem perdeu 100% de aproveitamento foi o City também lá na Premier League. Lembrando que o City fez 1-0, o Arsenal virou 2-1 e era o líder, mas aí ele, como sofreu o empate nos acréscimos, voltou para a 4ª colocação e o City continua na liderança, mas agora está bem embolado a Premier League. O Juan vai atualizar todos os resultados. O destaque, mais uma vitória do Chelsea. Também o Manchester City 2-2 com o Arsenal, o Brighton 2-2 com o Nottingham, o Crystal Palace 0-0 com a equipe do Manchester United. E um jogo simplesmente horroroso. A Premier League, que é difícil ter 0-0, mas vez ou outra vai ter um sim. O Aston Villa 3-1 no Wolverhampton, o Fulham 3-1 na boa equipe do Newcastle, Fulham 1-1, o Leicester 1-1 com o Everton, o Liverpool 3-0 no Bournemouth, Southampton 1-1 com o Ipswich, o Tottenham 3-1 no Brentford, o West Ham perdeu de 3-0 para o Chelsea. Juan, a Copa da Liga também, Juan, aconteceu no meio de semana e a gente teve os principais times da Premier League, alguns times entrando, Juan, e a gente teve algumas goleadas, Juan. Exatamente, vou destacar aqui só os classificados, que foram o Stoke City, o Sheffield Wednesday, o Brentford, o Southampton, a gente já vê aí 2 times de Premier League. O Preston passou pelo Fulham, que é time de Premier League, o Preston da 2ª. Destacar aqui a eliminação do Everton, que nem nas Copas não consegue se mostrar, ainda não venceu na temporada. Uma temporada que até San Marino conseguiu vencer. O Crystal Palace também passou e o Manchester United passou. Destaque 7-0, só que é contra time de 3ª divisão, então a gente meio que releva. O Brighton passou em cima do Wolves e o Tottenham passou em cima do Coventry City, que foi destaque na temporada passada. Não, correção, foi destaque na Emirates. Na Copa da Liga também caiu cedo. Juanzinho, chegando já no final do bate-bola, a gente teve no meio de semana também o início da... Juan, a internet está complicando no finalzinho, mas a gente vai falar de Champions League, teve no meio de semana, a abertura da Champions League, teve na terça. Mandar um abraço para todos os amigos que curtem bate-bola no Facebook, também no YouTube. O Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, acompanha no YouTube. Então a gente agradece aos nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook. O Juan vai atualizar os jogos de terça-feira. Lembrando, Juan, que já teve, não diria zebra, mas alguns placares surpreendentes na Super Champions League. Lembrando que são 36 times, os 8 melhores classificam direto para as oitavas e do 9º ao 14º para as 16 avos de final. São muitos jogos, agora são 8 jogos para cada equipe na fase de grupos, Juan. E pelo fato de serem 36 times e 8 jogos para cada, abre também possibilidades para times de menores expressão participarem
Então acaba deixando a competição ainda menos equilibrada. A gente vai ver isso agora, que é o PSG, que a Juventus fez 3-1 no PSV, o Young Boys perdeu de 3-0 para o Aston Villa e o Milan perdeu de 3-1 para o Liverpool. Saiu na frente, mas tomou a virada. Esse jogo que já é final de já foi final de Champions. O Bayern 9-2 no Dinamo Zagreb, o Real Madrid 3-1 no Stuttgart, com o gol do Endrick, e o Sport 2-0 no Lille. Na quarta, o Bolonha 0-0 com o Shakhtar, o Sparta Praga 3-0 no Red Bull Salzburg, o Celtic 5-1 no Slovan Bratislava, que chegou só para colocar o selo de eu consegui participar da primeira Champions. O Clube Bruges perdeu de 3-0 para o Dortmund, o Manchester City 0-0 com a Inter e o PSG 1-0 no Girona. Esse jogo é a prova de que o futebol é injusto. Gol contra de goleiro. O Estrela Vermelha perdeu 2-1 para o Benfica, inclusive parabenizar a torcida sérvia, que é muito frenética. O Feyenoord perdeu de 4-0 para o Leverkusen. Leverkusen que pode aprontar ali, quem sabe chegar beliscar oitavas ou até quartas da Champions, se chegar entre os 24 primeiros. O Atalanta 0-0 com o Arsenal, o Atlético de Madrid 2-1 no RB Leipzig. E atenção para esse jogo, o Brest 2-1 com o Sturm Graz. Se dissesse que isso daí era jogo de Europa, de Conferência Liga, eu não duvidaria. E o Mônaco 2-1 no Barcelona, com gol do Lamine Yamal, que foi ofuscado pela derrota, né? E vamos falar agora sobre a interminável Copa da Argentina, que tivemos o Tajeres, que tivemos as quartas de final, iniciando aqui o Tajeres, que não é o mais tradicional. Então, o Huracan e o Central de Córdoba são os primeiros classificados para a semifinal da Copa da Argentina. O Rosinho, começou ontem, dia 22, o Campeonato Intercontinental, Juan. A Copa Intercontinental, onde o campeão da Libertadores pode enfrentar o Real Madrid na final. Ela vai ter duração de 3 meses. Rosinho, então a gente tem o Pachuca, ele está esperando o campeão da Libertadores, isso nas quartas de finais. E nas semifinais, o vencedor de Pachuca e o campeão da Libertadores pode enfrentar a equipe do Al-Ain ou Al-Alim. O Juan vai primeiro atualizar, já saiu o time ontem. Quem foi eliminado ontem? O Al-Ain, Serradores no Auckland, que a gente sabe muito bem que é o Oceania, é um café com leite. Pronto, agora vai ter o Al-Ain contra o Al-Alim, um time, o outro do Egito, né, Juan? O outro do Egito. Então, desse jogo aí sai o adversário do Pachuca do Flamengo, do campeão da Libertadores nas semifinais. Lembrando que o Real Madrid, Juan, só vem para a final. O time europeu agora só joga a final e o campeão da Libertadores foi rebaixado. Agora joga 2 fases para poder chegar à final. Então, Juan, o europeu foi promovido, só joga um jogo para ser campeão, e o sul-americano agora tem que jogar 3 jogos, tá certo? Então a gente finaliza aqui o bate-bola, a gente retorna na sexta-feira, se Deus quiser, para atualizar tudo que aconteceu no meio de semana, os classificados da Libertadores, da Sul-Americana. Vamos falar também dos jogos da primeira Copa, primeiro campeonato aqui da Areninha do Barro Preto. A gente vai falar do jogo que tem jogo. Então, na sexta-feira a gente traz os confrontos do jogo do sábado. Então, um abraço, a gente vai finalizar com o hino do Torino, líder do campeonato italiano. Boa noite, até sexta-feira com mais um bate-bola. Io questa maglia sognavo da bambino, quando giocavo ancora col trenino. Mio padre andava sempre al comunale, c'era il Torino da sognare. Granata è una seconda pelle, portarla è come un viaggio tra le stelle. Lo so cos'è la storia e la leggenda, giochiamo noi, la fiamma non si è spenta. Canto